Porque para mim parece um pouco uma coisa de criança birrenta, assim, sabe? Tipo, porque a gente tem que trazer todo mundo para discussão. Não acho que seja assim. Tem um monte de gente falando bobagem por aí e com muito espaço, né? Não Pois é. sei. Bom, a gente sabe, né? As ciências, pela perspectiva eurocêntrica, elas tentam separar a vida em categorias, né? O homem, a natureza, os bichos. E uma outra episteme entende que a vida é um grande conjunto, né? Eu acho que eu faço o que eu faço por causa disso. E aí esses 3 argentinos meio que me salvaram, assim, no lançamento do Década, porque eles me recondicionaram a um lugar que é esse que a Bruna fala, assim, de a nossa tecnologia é outra, né? Não é a da máquina. Alô, alô, começando aqui mais um Telefonemas, sou Vinícius Félix, Telefonemas, nosso podcast da escuta, sempre praticando aqui esse momento de parar, de ouvir, prestar atenção no outro, para de alguma forma prestar mais atenção na gente. Dentro da internet, sair do feed, sair da loucura e ouvir, questionar, prestar atenção. Todas essas coisas estão fora de moda. E sempre aqui da nossa maneira, independente, praticando jornalismo aqui da nossa maneira. Quem faz muitas coisas à sua maneira e tá agora celebrando uma década de música, né? Pelo menos oficialmente, assim, né? É o César Lacerda, que é um companheiro nosso, um amigo da casa. Já esteve aqui, já abriu o coração aqui, já contou sua história. E vem mais uma vez, sempre é uma honra receber convidados repetidos. E é isso, César Lacerda tá lançando seu álbum Década, que conta essa trajetória de 2013 a 2023. César, seja bem-vindo. Como Opa, que você tá? E opa. de cara já começa a contar que é essa celebração, esses 10 anos. Olha, antes de tudo, obrigado por me receber aqui mais uma vez. Você sabe que eu Opa, sou ouvinte assíduo, é verdade. né? E, cara, uma década, né? Muito assunto sobre essa década, porque Não foi você qualquer tem mais. década. Pois é, você tem mais ou menos a mesma idade que eu tenho 36. 33. 33 é a mesma coisa, mesma geração. Uma década insurrecional, né, cara? Assim, é muito curioso quando eu paro para pensar no significado de ser artista ou de atuar em esferas não, pelo menos da maneira como eu faço, né, artisticamente fora da, um pouco fora do espectro capitalista, assim, mais uma vez um pouco, né, porque a gente está dentro, mas enfim, Nem tanto. Não fora 100% porque não tem como, né? sim, mas é um dado muito curioso, né, essa coisa de ter produzido canções no Brasil nesse período, porque, poxa, em 2013 já era ali as manifestações de junho, já era a oficialização assim de que a direita estava engordando, ganhando força, ganhando corações e mentes. Depois, logo em seguida, o impeachment da Dilma. Ao mesmo tempo, o fortalecimento desses movimentos todos, né? Os movimentos feministas, os movimentos LGBTQIA+, os movimentos negros, os movimentos de escola, os movimentos grevistas, os movimentos pelo clima. Então, assim, isso estou falando só dos 3 primeiros anos ali do período em que eu estou compondo e lançando discos, né? Então, houve sempre muito assunto, houve também uma demanda emocional, assim, e aí, como é que produz, sobre o que produz, de que forma, qual a estética, quais as escolhas, em quais cenários. Então, ter chegado aqui, 10 anos depois, tendo lançado. O Década é o sexto disco, né? Mas eu vou falar em 5 discos, porque são 5 discos de fato autorais, ou pelo menos assim, em nome próprio, né? Qualquer coisa do tipo.
Então são 5 discos, quase que um a cada 2 anos, mas também produzindo canções para outros artistas, né? São canções minhas em outros 60 discos. Também nesse período produzi 60 discos? Caramba. muita coisa, muitas canções. São quase 150 fonogramas nesses 10 anos. Uau. Mais 10 outros trabalhos entre singles e discos que eu fiz direção artística para outros artistas. Então foi um período de muito trabalho, assim, e me relacionando com esse período que você sabe bem, um período complexo, né? Sim. Um pouco por E aí. para quem talvez ainda não tenha tido contato com a sua obra, sempre eu acho legal a gente reapresentar, né? Sim, São 5 discos, você escreveu com muitos parceiros, né? Chico César, Maltner, Miklos, o Ronaldo Bastos. Foi gravar. Pô, você tem aonde ter juntado, depois de muitos anos, a Bethânia e a Gal, né? Numa música sua e do Maltner. Então, conta um pouco de quem são esses parceiros, como você foi construindo essas relações também e colocando elas nos seus discos. Você criou tantas relações que você tem um disco com o Romo Frois, também virou um parceiro, né? cara, isso é curioso, assim, eu tenho, nas entrevistas que eu tenho dado sobre década, eu tenho falado muito sobre isso, assim, sobre o fato de que eu acho que a minha música, ela é um evento que acontece de fato pelo encontro. E não digo isso de forma. Não é aquela velha frase batida, assim, o encontro com o público, não sei o quê. Claro, também, muitíssimo isso. Mas existe essa peculiaridade, assim. Lá no meu primeiro disco, que é o Porquê da Voz, de 2013, é um disco que na produção dele, eu tenho participação de 40 pessoas. Muita Caramba. gente. E, bom, tem, por exemplo, o Quarteto Taron, que é um quarteto de cordas do leste europeu, tem o Posada, tem a Juliana Perdigão, tem o Lenine, tem o Marcos Lenine. Suzano, Sérgio Rodrigo. Sérgio Rodrigo, que é meu irmão, que é um compositor nesse ambiente assim da música erudita, contemporânea e tal, ele vive lá na França. Então é curioso assim esse fato que hoje em dia isso é um dado um pouco do mercado, né? Talvez você tenha até acompanhado um tweet do Ganjamin que deu uma bombadinha aí semana passada Sim. sobre essa característica assim Eu de que o até, mercado eu até brinquei com ele, sabe? Porque ele fez aquele tweet que você vai descrever agora, mas só para eu já pontuar. No dia seguinte, a Vanessa Camargo falou a mesma coisa. Você acredita? Eu falei, jura. Ganja, eu nunca vi você e a Vanessa Camargo no mesmo lugar, hein? Ele deu risada. Vai ser um feat deles dois, né? Mas conta aí, descreve esse tweet que talvez nem todo mundo tenha visto. O Ganja deu uma criticada nessa certa artificialidade, né, dos encontros. Porque isso virou um grande mercado, assim. Porque tem uma coisa que é o dueto, isso é muito antigo, né? A gente agora, por exemplo, está aí nos cinemas com o filme Elise e Tom, e aquilo é um grande dueto, ou seja, um encontro que demorou para ser elaborado, para de fato chegar num lugar onde os dois artistas se entendiam, se gostavam, e realizavam algo potente, né? Só que Sim. hoje, por conta dessa E, dinâmica e, das. e era tão difícil, né, César, que, tipo, eles meio que ganhou de presente aquele disco, né? Tipo, É, é, ó, você nos ofereceu tanto, o que você quer? Aí ela, eu quero gravar com o Tom. Ah, então tá. pois é, cara, era uma. Porque era isso também, né? O mercado, eu acho que ele estava mais. Ele estava colocado em patas mais estáveis, assim. Eu acho que hoje tudo é muito volátil e mesmo a compreensão do próprio mercado de si não é tão estável assim. E é um pouco isso que o Ganja fala, assim, né? Ele fala sobre esse fato que as plataformas de música redirecionaram completamente a nossa escuta, a nossa percepção de música, de mercado, de tudo, e isso faz com que existe essa característica, né? Se você junta dois artistas, a tendência é que o algoritmo atente-se para isso
e dê mais espaço. Então, se você lança um single cantando com outra pessoa, possivelmente você vai ter mais atenção ali no algoritmo. Então, isso faz com que todo artista fique nessa busca, assim, poxa, eu sou amigo de fulano que tem mais ouvintes do que eu, então vou fazer uma música com aquela pessoa. Esse tipo de coisa, né? Mas no meu caso, isso não foi... Por exemplo, essa coisa de cantar com Lenine, lá atrás, no meu primeiro disco, primeiro Nem que não tinha havia, streaming, né? nem tinha isso. Quando eu lancei meu primeiro disco, eu lancei na Musicoteca, que era um blog. Isso, inclusive, dá um pouco o sentido do quanto a nossa geração é formada por uma utopia informacional, né? A gente realmente achava que a gente ia mudar o mundo, não nesse período, não há 10 anos, mas há 20. A gente realmente achava que a gente ia mudar o mundo pela internet, né? Ô César, o meu TCC, eu não sei se eu já te contei isso, era sobre música grátis, porque essa geração de 13 até 2015, mais ou menos, que é quando o Spotify vem pro Brasil e firma por aqui, já tinha outras experiências de streaming aqui, né? A Radio, umas coisas que já Sim, sumiram, né? O Deezer, que ainda tá aí, mas é menos visado e tal. E a música, as pessoas lançavam oficialmente, né? Ainda saía em CD, saía no iTunes. Então tinha muito download pirata ainda. E tinha muito o disco oferecido pelo artista. Ó, baixa lá no meu site. Faz um sim, tweet. Eu lembro que o meu TCC fazia todas essas formas. Ó, esse cara colocou de graça por edital. Esse colocou na raça. O Emicida tá vendo. Ah, vende o CD na rua baratinho, então fica de graça na internet. A Tulipa, eu acho que tinha vazado, aí ela colocou de graça porque, pô, já tinha vazado, então sim. ouçam na qualidade boa. Tinha várias situações e em 2 anos aquilo já não fazia mais sentido, porque põe no streaming. É. A pessoa vai pagar um valor irrisório, compensa mais que o download oficial, assim. E é tudo curioso disso que você está dizendo, porque eu não sei propriamente explicar, nunca li, assim, nunca me aprofundei sobre isso, mas certamente existem pessoas que estão estudando sobre isso, que é o quanto nesses 10 anos essa dimensão métrica de competição se relacionou entre o crescimento de bilionários e o crescimento da Vou? perspectiva de competição nas redes sociais. Porque em 2013 você tinha um post com muitas curtidas, era tipo assim, caralho, 500 pessoas curtiram o meu post no Facebook. Isso era transformador. E, e hoje tem essa coisa, assim, né, que você entra, sei lá, no Spotify do Harry Styles, o cara tem 2 bilhões de plays numa música. Isso é uma coisa que a gente não fazia ideia que seria possível, né, há 10 anos. Sim. Então tem alguma coisa assim que eu fico achando que esse boom de bilionários tem a ver com essa coisa do Vale do Silício ter esquentado esse ideal de competição em rede social, plataforma de Ah, música. sem dúvida, né? Porque quando você visualiza o número, a gente desvaloriza, né? Tipo, juntei 500 pessoas. Na vida prática, é um absurdo, né? É, Se eu juntar 500. Na internet é ridículo. Mas não é ridículo, né? sim, Porque é muita gente. é, Acho que isso que a gente não atenta, porque aí você vai olhar para pensar, não, ele junta 2 bi. A gente nem sabe se são 2 bi mesmo, ou qual a qualidade desse. é, É bizarro, né? Inclusive isso eu não me lembro se está lá no post do Ganjamin, mas talvez esteja, que é de fato isso, assim, número. Fabricação, né? Número não tem a ver com qualidade. Não significa que se você tem 50 mil ouvintes no Spotify, significa que você tem um público seu ativo de 50 mil pessoas ali, né? Enfim, tudo isso. Sim. E Até porque hoje no Brasil, por exemplo, qual que é a onda do momento? Festivais, não tem mais o show solo. é, Por que será? Né? Onde que tá esse público? pois é, Difícil, né? né? Isso é um grande assunto. Mas só para voltar ali na história de 2013, né? É muito curioso pensar nisso, assim, que É verdade, você não terminou a história. Você colocou num blog e soltou lá. Como que foi? então, tinha esse blog que chamava Musicoteca, que era uma curadoria, assim, para esse.
para esse galho da árvore onde eu acho que eu estou mais ou menos situado, era muito legal lançar discos na musicoteca, porque havia um público já interessado que baixava, independente de conhecer ou não aquele artista. Havia, naquele momento, é um momento assim que começam a sair as matérias. Eu lembro que saiu uma matéria que botou a Cel, a Tulipa, o Cícero e a Malu Magalhães no mesmo lugar, e o Genesi, que era o Fofopop. Sim. Então, começavam a surgir essas nomenclaturas, o Fofopop, a nova MPB e tal. E, juntamente, o público disso, né? E aí, lançar um negócio na musicoteca era muito legal, porque você tinha a perspectiva de ter entre 5.000 e 10.000 downloads. E era isso, era gratuito. Então, era uma questão política do artista em geral, falar, olha, para mim o importante é que as pessoas ouçam, não quero cobrar por isso, vou ganhar no show, enfim, tudo isso. E então, em 2013, que eu lancei esse meu primeiro disco, foi assim. E, cara, é muito louco comparar o Porquê da Voz com o Década. O Porquê da Voz foi um disco que eu tive bastante download, não sei dizer ao certo, mas foi nessa perspectiva dos 5 a 10 mil. Uhum. Tive muita matéria de jornal, que na época também significava um negócio que mudava, assim. Hoje ainda, de alguma maneira, se sai na Folha de São Paulo, você vende um show, mas Sim. naquela época era uma coisa realmente importante, assim. E lembro que assim que lancei, eu fiz uma turnê na Europa, que também, hoje em dia, é claro que as casas de show, as pequenas casas, meio que é fácil, assim, de você marcar, né? Não quero dizer que não é tão difícil ir para a Europa, mas naquele momento era muito difícil e meio que eu consegui. Então eu sinto que o mercado estava aberto assim para aquele tipo de novidade e, por exemplo, ter um Lenine no disco significava muita coisa. Então tive um primeiro lançamento assim super positivo e que abriu um monte de porta e tal. E nisso já algumas pessoas me procurando, você não tem outras canções aí para eu gravar? Foi assim, por exemplo, que a Duda Brack me gravou no disco dela, o primeiro. Enfim, e aí foi indo esse processo de eu fazer os meus discos, por conta dos meus interesses estéticos e tal, e paulatinamente, concomitantemente, fazendo canções para outros artistas, que foi dar nessa história desses 60 outros discos. É muito disco. Muita música. É muita música. Uma vez eu perguntei para o Odair José o que ele fez quando ele vendeu o primeiro milhão de discos dele. É. E aí ele falou assim: cara, eu comprei a casa que eu moro até hoje. E é curioso que Você conseguiu quando, comprar uma casa? quando eu tive o meu primeiro milhãozinho no Spotify, devo ter conseguido pagar umas contas de luz. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Mas isso também é engraçado, né, César? Porque o compositor ele fica um pouco escondido hoje em dia, né? Porque você, É, pra gente achar as suas músicas, a gente tem que caçar um pouco mais, né? Elas não estão ligadas ao seu nome, por exemplo, numa plataforma de áudio, né? Algumas já conseguem, tipo, sim, Tidal, você consegue achar mas as mais populares, elas só ligam a música a quem canta, né? Ou quem consegue aparecer é. ali como featuring. Tem alguns artistas já dobrando isso e colocando o compositor lá como. Mas nem todo mundo. Não é uma prática ainda, né? Eu acho que tem um negócio que é assim, como a legislação das plataformas geralmente respondem a uma legislação internacional, elas não respeitam a nossa legislação nacional. Por exemplo, o artista, o baterista que tocou na minha faixa, ele não vai receber direito conexo, que é isso. Aqui no Brasil, quando a minha música toca na rádio e a rádio paga para o ECAD, existe ali um fatiamento daquele dinheiro, e aí um pedaço do dinheiro vai para o compositor, outro para o intérprete, outro para os músicos que tocaram na faixa. Isso não acontece fora do Brasil. Então, o Spotify ele não paga para todo mundo que
tocou comigo não está recebendo. Ele não faz o conexo. Isso. E aí, por conta disso, muita gente atualmente, para lidar com esse problema, tem feito fit, né? Às vezes você entra e tá lá na faixa aquele monte de nome, justamente por isso, porque aí a pessoa passa a receber por conta disso, né? Por fazer parte da faixa. Sim. Agora, é um pouco doido, né, Vinícius? Assim, em termos de programação, é meio idiota um site como o Spotify, por exemplo, um aplicativo, né? Você não ter uma programação inteligente. Você clica numa música, daí você clica num botãozinho e aparece uma ficha técnica, aparece um encarte, e aí você pode fazer um encarte que é um vídeo, Sim. enfim, coisas que seriam estimulantes para o ouvinte, né? E eu acho. E é uma possibilidade, né? Porque o Tidal faz isso. Você clica lá no compositor, vem a página do compositor, né? Então já dá para fazer, né? Dá para Sim, fazer. é. É uma pena que não haja ainda, mas parece que eu acho que essa greve em Hollywood dos roteiristas, que os atores É. entraram e tal, eu acho que a tendência é que nos próximos anos a gente tenha uma legislação mundial mais bem acabada, assim, e que não seja tão ridícula quanto essa, que você, né, o autor recebe ali 0,001 dólar e tal. E isso vai funcionar também para atores, roteiristas e para o direito autoral de forma geral. E assim como acho também que a regulação da internet tende a puxar essa discussão e discussões, né, semelhantes. Então, quanto Total. a isso, eu tendo a ser Ah, otimista. agora é engraçado, porque no assunto que a gente estava antes, eu lembrei de uma coisa. Não sei se eu te comentei isso com você da outra vez que a gente conversou. Porque Ah, essa técnica do featuring, ela é muito engraçada, porque ela funciona na internet. E é engraçado porque quando eu estava trabalhando na Red Bull, a gente tinha uma pressão por números, aham, para as matérias serem muito lidas. E sim, aí, e aí eu percebi isso. Eu, naquela época, 2015 ali, eu percebi isso. Eu falei, pô, a matéria ser lida nesse tempo tão individualista, tipo, como que eu vou chamar? Você tem que incluir todo mundo. Então eu fazia matéria assim com 40 fontes, 50 fontes. Aí não eram matérias profundas, porque não era todo mundo falando. Mas eram formas de você trazer a participação. Para sim, todo mundo conseguir postar aquilo. Então, mas é, sim, é uma característica de individualismo, né? Tipo assim, a gente fala pouco do outro na internet, né? sim. Também é um problema, né? Eu fico pensando, não sei o que você acha disso, assim, é uma discussão difícil até, que envolve um pouco redimensionar um pouco a nossa própria percepção de sociedade. Mas como a gente é de uma geração em que havia essas figuras que se sobressaem nos assuntos, os experts, os grandes músicos, enfim, é um pouco estranho viver numa sociedade que supostamente nivelou. Porque é muito supostamente, porque continua havendo os especialistas e eu sinto um pouco de falta, porque para mim parece um pouco uma coisa de criança birrenta, assim, sabe? Tipo, porque a gente tem que trazer todo mundo para a discussão. Não, não acho que seja assim. Tem um monte de gente falando bobagem por aí e com muito espaço, né? Não Pois sei. é. Agora, César, para a gente falar mais do disco, como que você conseguiu bolar ele? Porque foi uma ideia do Felipe Cato, essa ideia? Sim, Conta da ideia, porque eu acho que ela acontece em duas dimensões. Selecionar um repertório que você ia regravar, sendo que tem uma música inédita, né? isso tem duas. Duas. E o formato que você ia gravar, né? Porque você encontrou também um jeito de reler as canções. Conta, detalhe isso. Tá. Bom, primeiro, Felipe, pandemia, aquele momento ali um pouquinho já pós-isolamento, eu me encontrei com ela e aí ela falou assim, cara, porque a conversa estava muito nesse lugar assim
do sofrimento, né, do artista. O isolamento foi muito negativo, assim, a gente ficou muito perdido sem saber o que fazer, se as pessoas gostavam da gente ou não, se, enfim, teve essa miragem, assim. Essa dúvida. E daí, conversando com ela, ela falou assim, cara, eu acho que você tem um negócio maravilhoso, uma trajetória que você foi construindo de canções, e esse negócio do seu voz e violão é muito potente. Acho que você deveria fazer um disco seu de canções, voz e violão, de nome Década. Eu falei, poxa, Felipe, realmente tem um assunto aí. Eu acho que eu preciso comemorar a efeméride e dessa maneira me interessa. Então foi ela que concebeu a coisa, deu o nome, deu os parâmetros e tal. Só que aí, uma vez que havia essa ideia, eu fiquei pensando assim, cara, e aí, como que eu formato isso? Porque uma possibilidade seria regravar as canções dos meus 5 discos até então. Uma outra possibilidade seria regravar algumas canções dessas que eu havia feito para outros artistas, mas não havia eu mesmo gravado. Sim. E também poderia juntar essas duas possibilidades num disco. Só que são 10 anos de carreira fonográfica. Não, na minha cabeça não faria sentido apenas regravar canções agora, assim, sentar em cima desse repertório e pronto. Eu queria propor algo. E como eu vinha de um disco, que é o meu quinto, que se chama Nações, Homens ou Leões, que é um disco muito propositivo em discussões como crise climática, o avanço da tecnologia para dentro das nossas vidas, esse assunto da diáspora, os refugiados do clima, enfim, todos esses temas espinhosos, assim, eu fiquei pensando se não era o caso de me aprofundar um pouco mais nessas perspectivas. E daí, primeiro surgiu uma canção, que é a canção que abre o disco, surgiu num sonho. Ela se chama Faz o Teu, que é uma canção que é fruto de um sentimento que os especialistas têm chamado de ecoansiedade, que é essa ansiedade por conta de vislumbrar esse mundo em desfazimento, né, por conta dos eventos climáticos extremos. Isso, E, e só uma nota, sem querer te cortar, César. Esse claro, podcast está sendo gravado sob uma onda de calor absurda. Ontem, em São Paulo, fez a quinta maior temperatura da história. Então, é com ansiedade pra caramba. pra caramba, é assustador. E eu, como tenho estudado e me aproximado muito desse tema assim nos últimos 4 anos, vira e mexe, eu me assombro assim profundamente com essas coisas e bate esse sentimento mesmo. Só que, como a minha obra, eu sinto que em todos os momentos de crise, de complexidade, eu sempre tentei buscar alguma luminosidade, algum traço de alguma fresta de luz nesses temas tão complexos. Não foi diferente em Faz o Teu. É uma canção que fala dessa derrota da humanidade enquanto projeto, mas fala também dessa busca, assim, de achar uma forma de, de fato ter um lugar para se viver, assim, né? A canção termina falando disso, né? No intervalo das derrotas, entre a perda e o que esgota, faz um ninho para viver. E aí, tendo feito essa canção, falei, poxa, tem um negócio aqui. Deixei ele quietinho. E aí depois fiz uma outra canção, que se chama O Amor Fincou Raízes por Aqui, que eu dedico à minha companheira e dedico ao poeta Leonardo Frois, que é uma figura incrível, talvez seja o meu poeta, talvez não, certamente é o meu poeta predileto. Tem uma história de vida muito bonita, um cara que, assim, rapidamente, é um grande tradutor, um grande poeta, viveu uma vida beat, morou em Paris, morou em Berlim, morou em Nova York e tal, mas se desencantou com isso tudo, e aí, ali pelos 30, fez o convite para a companheira dele, falou, vamos embora. Compraram um pasto no interior do Rio, reflorestaram, até hoje ele vive lá, abandonou a vida na cidade, vive nesse espaço reflorestado, maravilhoso, e escreve uma poesia radical e, ao mesmo tempo, filho desses poetas naturalistas, enfim. É Mas incrível. ele ainda escreve?
Ainda escreve, ele está com 80 anos, escreve e traduz. É um grande tradutor de, sei lá, Virginia Woolf, Flannery Acabei de achar O'Connor. aqui, ó, tem os contos completos de Virginia Woolf. Caramba. É Pequeno muito incrível. Príncipe. É muito, muito incrível a obra do Leonardo. E, bom, dediquei essa canção a ele. É uma canção que, de certo modo, eu tento fazer uma. Bom, a gente sabe, né? As ciências, pela perspectiva eurocêntrica, elas tentam separar a vida em categorias, né? O homem, a natureza, os bichos. E uma outra episteme entende que a vida é um grande conjunto, né? É dessa perspectiva, por exemplo, que nasce a Constituição Plurinacional, né? A pedra tem direito, o rio tem direito, enfim. Então, essa minha canção, Amor Ficou Raiz por Aqui, é uma canção de amor na sua, pela perspectiva, digamos, romântica, mas tentando aproximar essas outras categorias. Bom, tendo essas duas canções, esses dois pilares, ou essas duas árvores, por assim dizer, eu vislumbrei tematicamente que a partir dali eu poderia configurar um repertório, ou seja, regravando uma canção de cada disco meu, 5 canções, e 6 canções dessas outras 60. Na verdade, 60 discos são outras, são mais canções que 60. Mas enfim, dali dessas 13 canções, ou seja, 2 inéditas, 5 de cada disco, mais 6 que eu não havia gravado até então, eu bolei um repertório que me Um eixo parece, temático. sim, e me parece que a partir desse eixo temático eu fui irmanando canções e vi que esse tema, que pode ser entendido como ecológico, ou de estudo climático, ou de entendimento da vida por uma perspectiva que não seja essa dessas categorias, dessas caixinhas, que isso ia se repetindo no meu repertório ao longo do tempo. Então, década, apesar de ser um disco comemorativo, que pode ser compreendido por essa perspectiva de, o compositor e suas canções, Voltou. Não. como é que é? Pode ser compreendido assim, ele voltou ao seu repertório, está fazendo. Sim, Ele é menos retrospectivo do que parece. eu acho. Eu tenho entendido que é um disco propositivo no sentido de que, a partir desse assunto do compositor voltou, eu tenho tido a oportunidade de discutir esses temas, que em geral são temas, eu Muito percebo, bom. muito pouco falados na nossa. Não pouco falados, mas assim, tem pouco espaço. Tem gente fazendo, mas tem pouco espaço, assim, para se comentar, né? Eu acho engraçado você comentar isso, porque tem a ver com a percepção que eu tô adquirindo, assim. Eu sempre fui dessa turma que, tipo, o artista tem que se mostrar novo sempre, tem que dar sequência, tem que dar sequência. E aí é meio dual isso. Existe realmente discos que são preguiçosos, do tipo o cara, que você falou até essa expressão, senta no repertório e Sim, fica triturando aquilo até onde dá. Mas existem, dentro desse modelo, coisas como você está fazendo, de tipo, dentro de canções já cantadas, que dão um novo sentido. Então não é retrospectivo. sim, Tem muitos artistas que também fazem isso. Então, tipo assim, porque eu acho que tem de ter essa valoração. Tipo, "Não, isso aqui é muito bem feito, então eu posso cantar diversas vezes. Não é. É até aquele cara que tá sentado no repertório, às vezes ele também tem a sua razão de ser. sim, Então eu sim. fico pensando assim, essa visão. Aí eu tava esses dias eu medi uma música com a Bruna Berber e ela tem essa sacada. Ela falou assim: quem se tem obrigação de melhorar, de reinventar, de evoluir, é a tecnologia, né? O computador tem que É, ficar melhor e ficar diferente. Não é uma obrigação do artista ficar diferente. Se ele faz uma coisa bem, ele pode fazer aquilo bem o resto da vida. Tipo, é sim, uma pressão inventada pela gente. O cara tá se repetindo. O cara tá fazendo a mesma coisa. Sabe, não tem exatamente é. um valor crítico aí. É mais uma ilusão, né? Isso é curioso que você está dizendo, cara, porque quando eu lancei o Nações, esse meu quinto disco, eu estava muito infectado, não só eu, mas todos nós, eu imagino, por conta da pandemia, o isolamento, a tela muito frequente, estava muito infectado por essa noção
da vida balizada pelas redes sociais e tal. Estava muito frequentemente usando rede social e, enfim, essa coisa toda. Uhum. E daí, há pouco tempo, saiu uma série biográfica do Fito Paz que chama El Amor Después del Amor. Eu já conhecia, já É sabia. boa? É difícil eu dizer se é boa ou não, porque eu me apaixonei completamente, assim. Eu tô obcecado pela música desses três caras, o Fito Paz, o Charly Garcia e o Luis Alberto Spinetta. É do Netflix essa série, né? É do Netflix. E aí, cara, me aproximar da obra desses caras e naturalmente da obra, mas também das entrevistas e ficar ali perseguindo um pouco o que, que eles fizeram e tal, me recuperou em mim uma noção do porquê que eu faço o que eu faço. Porque eu comecei a fazer isso porque eu gostava de, sei lá, de Yes, de Jeff Buckley, de Caetano Veloso, de John Diversa, hein? Coltrane, enfim, de artistas que não faziam publicidade, de artistas que não entendiam a realização musical, a realização artística como um negócio, não me amarro a dinheiro não, mas formosura, entende? E aí, atualmente, eu tenho pensado muito nisso, assim, que é um caminho obtuso, com muitos obstáculos, mas o porquê de eu fazer o que eu faço tem a ver com, como você disse no início do podcast, né? Uma modulação do tempo. Ah, vamos escutar, vamos reapresentar as questões da vida num outro tempo. Então, acho que eu faço o que eu faço por causa disso. E aí, esses três argentinos meio que me salvaram, assim, no lançamento do Década, porque eles me recondicionaram a um lugar que é esse que a Bruna fala, assim, de a nossa tecnologia é outra, né? Não é a da máquina. Total. Então, é um pouco isso. E é difícil se adaptar, né? Porque tá tão modelado a ser máquina que você fica meio. Ah, não, eu tô errado. Eu tô errado em querer ser humano. É difícil. Sim, ainda mais agora, né, com esse negócio lá que o Kurzweil fala, né, da singularidade, né, dos nossos corpos, da gente se misturando na máquina e tal. Isso vai ser assunto, assim, cada vez mais. Agora que eles estão naturalizando óculos, né, a chegada aí desse Apple, não sei como chama, deve ser Apple Glass, uma coisa assim, que da primeira vez, quando pintou o Google Glass, algumas pessoas psicotizaram, né, usando aquela porra. Então, isso vai ficando normal e a gente vai. Que é um pouco do assunto que a gente estava falando. Antes, em 2013, era download gratuito. Aí agora você acha, ai, que coisa, minha música não tem 1 milhão de plays, eu sou ruim. Começa a ter essas Distorções. viagens. E é engraçado, porque, por exemplo, ontem fui no cinema ver Oppenheimer, finalmente. E no trailer tinha um filme que chama A Resistência, que já tá. Eles são muito rápidos, né? Os caras são bons. Né? Já é esse roteiro. Ah, a inteligência artificial soltou uma bomba atômica no mundo. Caralho. E. Então, os humanos odeiam as máquinas. Mas existem humanos que se relacionam com máquina e respeitam as máquinas. Então, é meio o roteiro de Star Wars, assim. Tem uma Sim, galera da resistência e tem a galera que odeia máquina. Então, tipo, qual que é essa dualidade? E aí tem um. Sempre, né? Tem essa figura do. Como que fala? Do escolhido, sim, que é meio homem, meio máquina, e se ele for pego pelos inimigos, entendeu? Se ele for sim. pego só pelos robôs, vai destruir a humanidade. Se ele for pego só pelos humanos que odeiam robô, essa repetição. Mas aí já colocam esses elementos, sabe? Qual que é o perigo da inteligência artificial? Para onde que vamos? Sim. Engraçado. Isso é engraçado, cara. Eu não sei se você já teve oportunidade. Me lembrei agora, você falando disso. Não sei se você já leu Stefano Mancuso, que é aquele biólogo Não. italiano, que ele tem uns estudos interessantes, assim,
que ele fala que o robô, a historiografia do robô é um arquétipo sempre humanoide. E ele tem feito alguns estudos de feitura de robôs de arquétipo plantoide, que é uma coisa muito doida, né? Por exemplo, quando a gente fala que alguém está morrendo, a gente fala, pô, a pessoa entrou em estado vegetativo. Só que isso deveria ser assim, estado vegetativo é o estado mais luminoso, talvez, para um ser humano, ele está com muita potência. Então, o Stefano vem falando disso. E é intrigante como essa dimensão messiânica se mistura com essa da inteligência artificial. Né? De novo, a gente está repetindo o escolhido, essa história de superação do a gente não consegue Ah, fugir disso, saquei. né? É Saquei. tão É, não, doido. eu gosto dessa teoria, porque, por exemplo, é a obsessão do homem, né? Ah, o extraterrestre vai parecer um humano. O Sim, extraterrestre vai querer conquistar e destruir a Terra, né? Nunca é assim, o extraterrestre vai querer vir aqui e ficar de boa. sim, Ou não vai nem se interessar, fala, nossa, que idiota, vazei. Nunca tipo assim, ele sempre vai se importar muito com a gente, querer nos destruir. Aí essa mesma forma se repete com as máquinas e pode ser muito bem essa solução que você falou. Pô, a máquina adquire consciência e fala, não quero ser homem, vou ser uma planta, vou ser sim. uma coisa mais né? O Siddhartha que faz essa provocação, né? Quem disse que as máquinas já não ganharam consciência? Às vezes ela não te contou, ela não vai te Sim, contar. sim, sim. Muito assunto sobre isso aí. Muito assunto. Pô. Enfim. E nessa confusão toda, hein, César, você fez o seu disco voz e violão, hein? Por que você voltou a esse básico? É, é curioso, né? Como você disse, vou explicando para quem não me conhece ainda um passado, assim. Mas esse disco, Nações Não, isso, Ruins, só para pontuar, né? Às vezes a pessoa pode estar estranhando esse papo, pô, mas o Vinícius sempre faz a história da pessoa e fala do passado. O César tem um episódio já onde ele contou toda a sua trajetória de mineiro, de desbravar o Rio, São Paulo. Então, voltem ao episódio. Não, não posso me permitir repetir as mesmas sim, coisas. Então, voltem lá se estão interessados nesse papo. Pô, esse cara é interessante, mas não tá contando o passado dele. Já tá lá guardado. Voltem lá no episódio. maratonem. Mas vai lá, Maratonem César César. Lacerda. Mas, enfim, o Nações foi um disco que eu programei e produzi nota por nota no celular. Porque havia esse interesse temático e estético, né? Esse entrelaçamento assim, de falar, por exemplo, da chegada da tecnologia, desse aprofundamento da tecnologia na nossa vida, e conseguir produzir uma música que esteticamente se espelhasse esse tema. Né? E aí é meio de fato curioso assim pensar que depois de ter feito essa caminhada, né, desde o primeiro disco ali, essa acepção do músico, da excelência musical, até a dimensão da máquina, e agora retornar a um ponto que talvez seja até anterior àquilo que eu fiz no primeiro disco. Mas eu acho, primeiro que esse conceito, essa dimensão do voz e violão, ela apresenta, tem algo. Como eu explico isso? É que eu fico pensando assim, com essa minha coisa, por exemplo, de estudar música argentina. Aí Aham. lá na Argentina tem esses caras, né, que eles são chamados os folcloristas, que é tipo o Atahualpa e tal. Esse formato, ele é muito antigo. Os trovadores franceses chegando na, na Ibéria, né, já era isso, já era esse formato. De certo modo, Homero já era isso, assim, uma pessoa acompanhada de uma coisa, né, um instrumento, um tambor, enfim. Então, tem algo disso que vai viajando no tempo. E é uma elasticidade, assim, anda para frente, para trás, para o lado, para cima, enfim. E eu me sinto pertencente a essa antiquíssima tradição de uma pessoa que carrega um instrumento e vai andando com esse negócio, vai para contar uma história, canta um negócio, né? Então,
retornar a esse lugar, como eu disse, é meio que espiral, assim. Não é propriamente retornar. Pode ser ir para frente, para cima, para baixo, para o lado. Mas eu me sinto guardião desse fazer. Esse fazer cronista, esse fazer festeiro. Tá tudo aí nesse voz e violão, sabe? E, curiosamente, Vinícius, ou não, o disco tem ido bem, assim, nas audições na internet. Eu, de certo modo, acho que isso se deve a esse lugar reconhecível. Mesmo a pessoa mais tecnológica ou a pessoa zero tecnológica, ela ouve aquilo e se interessa, assim, tem algo de que se irmana assim no ouvido, sabe? Então, Sim. é um pouco por aí assim essa escolha de voltar ou de ir adiante. Acho que remonta a alguma coisa de tradição, né? É, É mais imediato, né? Não sei, põe é, a gente muito de frente mais rápido, não sei. é. Eu também acho que tem algo disso assim. No fim das contas, quando você vai enchendo de coisas, aquilo é encantador, mas opera numa distância, né? Exato. Algo assim. Desse, dessa turma que você trabalhou junto, co- como que como que se mantém esses laços, assim? Como que é a vida do compositor? Ela é mais ativa, ela é solitária? Porque você tá aí cuidando. Tipo assim, por exemplo, uma pessoa como o Malte, né? Que você faz uma música. Como você se relaciona com ela pra voltar a fazer? Como que é a vida do É, compositor? Detalhe, assim, uma rotina do compositor. Muita coisa andando ao mesmo tempo? É mais pausado? olha, depende, né? Tem umas figuras, tipo o Carlos Cola, que é o cara que fazia música pro Roberto Carlos, fez música para todo mundo, é tipo uma espécie de Sullivan e Massadas, assim, sabe? Aham. Esses caras, de fato, têm uma rotina, assim, de... O Carlos Cola, uma vez eu li uma entrevista dele que era assim, ele acordava, tomava banho, botava a roupinha, ia pro escritório, e aí pensava, tema, traição, fazia uma Pam, pam, música. pam, pam. Aí de tarde fazer outra, aí não sei o quê. E com isso o cara, tipo, morreu, tinha, sei lá, 5.000 músicas, e dessas 5.000 gravadas, sei lá, 3.000. Um negócio Cara. bizarro, sabe? E O no meu cara, o cara tinha caso, um arquivo assim. O Roberto devia ligar pra ele, ô, falta uma romântica. Aí o cara ia lá, românticas. Ó, tem essa aqui, vê aí. Pô, bonita, sim, gostei. Vai. bizarro, cara, bizarro. Mas é isso, né? Tem muita gente, tem muito compositor, assim, compositor de background mesmo, assim, esses suecos, né, que fazem música para todo mundo. É um pouco essa perspectiva desse compositor que senta a bunda na cadeira e faz. Eu tenho fases, cara. Primeiro, fases muito pessoais, assim. Em geral, quando eu vou fazer um disco, que eu achei o tema do disco, tem isso. Assim, eu sento e falo, bom, preciso ler sobre isso, vou tentar o assunto e tal, vou compondo. Mas também tem uma coisa de quando você se encanta com o parceiro. Por exemplo, com o Rômulo Frois. A gente deve ter feito, cara, em 6 meses, que a gente se conheceu numa mesa de um festival em BH. Aí a gente foi um mês depois, fez uma primeira música. E dessa primeira música até a gravação do disco, O Meu Nome é Qualquer Um, a gente fez umas 40 músicas. Assim, não parava. Porque tinha esse lugar de tipo que é um namoro mesmo. Você quer o tempo inteiro mostrar música, receber letra e fazer letra, não sei o que e tal. Ronaldo Bastos, a mesma coisa, assim. Eu tive um. Ainda estou um pouco na fase de namoro com ele, assim. A gente já fez umas 20. É porque o Ronaldo é um negócio bizarro, né? O Ronaldo é o cara do clube da esquina, do um certo alguém, do sorte, do. Enfim, é muita maravilha, né? O Lib, Paradiso. Então, assim, quando você fala de. Eu acho que cada compositor tem uma rotina, tem um modo de fazer, tem uma coisa, assim. Mas, para um cara como eu que compõe com frequência,
Acho que tem um negócio de estímulo. Quando eu sou estimulado, seja pelo tema, seja pela pessoa, né, o parceiro, parceira, parceire, tem esse estímulo, assim, de, putz, esse assunto aqui me pega, essa melodia me pega, esse jeito de pensar a música me pega. E tem essa coisa que todo mundo fala, todo compositor, compositora, compositor fala, que é de transpirar, sentar a bunda na cadeira e ficar ali muito tempo até chegar num negócio e tal. Porque são poucas as ocasiões, cara, que aquele negócio baixa e em 5 minutos você tem uma música foda pronta e tal. Em geral é Se trabalhar mesmo. ficar, se ficar esperando, Não não vem, dá muito certo. não vem. Agora, uma coisa que eu vi você falando aqui, tava funcionando aqui no seu Instagram, Hum, você já mencionou um pouco isso na hora que você falou do formato do disco. Mas no Instagram você foi mais a fundo, você falou que se sentiu nu. sim, Que horas fez? Foi na hora de gravar ou como você escreve ali? Só na hora que você ouviu o disco pronto, você falou, ih, é porque tem isso. tem um lance, cara, assim, para uma pessoa como eu sou bem caseiro, assim, gosto da minha vida de casa, de bicho, planta e casa, comida, taurino, né? E o negócio de tocar violão em casa é um lance muito da vida da casa, assim, sabe? É a mesma prática de molhar uma planta, você sentar ali e tocar um negócio. Daí quando você vai para o estúdio, e no meu caso, assim, tem todo esse zelo, né? A escolha do microfone, tem que soar assim, vamos pensar tal coisa e tal. Daí, durante a gravação foi ok, eu estava curtindo. Olha só o som do violão, olha a voz, som bonito e tal. Daí a gente foi para a sala de mix, cara, porque eu sou artista lá da YB Music, né, que é uma gravadora aqui de São Paulo. Estou Sim. lançando meus discos lá desde 2016. Daí a gente foi para a Que sala tem de um senhor mix, estúdio, né? tem um puta estúdio, uma galera foda lá dentro e artistas também muito incríveis no casting da gravadora. Né? Uma gravadora que está aí há 20 anos, independente, é muito foda o trabalho da gravadora. E aí quando a gente foi para a sala de mix, cara, que eu me ouvi ali solitário no voz e violão, que aparece tudo, né? Aparece o que é mais luminoso da sua produção artística, como também aparece aquilo que é mais, o que dizer, as arestas, né? Que são, se for pensar bem, as arestas são a grande maravilha artística. Mas quando você se vê no espelho, que você bate o olho e fala assim, ixi, minha sobrancelha, ai, meu olho, ai, meu. Tem esse lugar, né? E na música não é diferente, assim. Eu me assustei na mix quando eu falei, putz, bicho, então eu vou lançar mesmo esse disco assim. Não vou botar Cheio de nenhum. vazio, cheio de aresta. Não vou botar nenhum chique-chique aqui para dar um. Pra E contar assim aqui. foi. Pô, é muito bom isso. Ô César, nesse período que mais anda te inspirando, assim? Você que é um cara sempre atento ao que tá acontecendo. Você falou, você já mencionou série. Que mais que te emocionou a ponto de te mover? Olha, algumas coisas, deixa eu pensar, em termos musicais, eu falei aí dos argentinos, né? E eu indico muitíssimo que as pessoas vão atrás dessa turma aí, uma turma muito luminosa, mas já vinha há muito tempo, assim, as pessoas me perguntavam, e o que tem de novo aí que você está ouvindo e tal? E eu dava uma fugidinha. Mas, cara, recentemente eu ouvi o disco da Sofia Chablau e eu fiquei impressionado, assim, com o lance da composição dela, sabe? As soluções que ela acha para a composição em si, para o modo de fazer, tem um negócio estimulante ali. Eu até já fui no Instagram dela e falei assim, ô Sofia, vamos fazer um negócio juntos aí, porque tô afim. Ela topou. E vamos ver se a gente consegue de fato fazer uma canção juntos aí. Mas é que tem umas soluções assim muito rápida, muito inteligente, muito e ao mesmo tempo com muita beleza. A composição dela é muito bonita. Então
posso dizer assim, ouçam a Sofia Chablau, tem um negócio ali. É bem legal mesmo. Não é? Tem um troço ali a Tem, 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 mais. tem uns artistas novos que eu ando falando isso assim, tipo, a gente tava vivendo uma fase meio de temas repetidos, pá. Você faz parte dessa turma, a Sofia, usar umas palavras que não estão sendo muito ditas, sabe? Tipo, É, escapar. Mesmo que às vezes não soe perfeito no sentido assim, tipo, essa palavra que eu gostaria de usar, mas todo mundo usa ela, então eu vou para um outro caminho. Então você tem que sim, se desafiar, porque aí quando você abre um caminho novo, pô, esse encaixe agora vai ser outro, então eu vou ter que. E ela faz muito. E a Sofia, acho que tem um negócio assim, quando aparece uma palavra estranha pra ela, ela vai na estranha mesmo. é. E fica E, meio. Essa música é três. É uma linha só. É uma linha só, sim, sabe? aquela coisa do. Como é? Minha mãe é É. perfeita. Aquilo é tão bom, cara, porque eu fico. É engraçado você falar disso. Eu sou uma pessoa que acha que a canção tem que ter um arco, que vai dali para não sei o quê. E aí eu acho tão rico quando uma pessoa faz uma música que é: minha mãe é perfeita, meu irmão é perfeito, só eu e meu pai temos defeito. Eu fico assim, poxa vida, como pode alguém ter essa liberdade de fazer isso? Eu acho demais. E é Fico. engraçado essa música, né? Porque aí a dinâmica fica você não consegue imaginar essa música sem aquela dinâmica, né? Ela consegue É, casar essas coisas, tipo. Porque aí é demais. lendo, elas ficam frases iguais, né? Mas na música, a parte do eu e meu pai, quase não dá pra entender que ela canta, porque ela canta meio gritada, né? É. É demais, cara. A Sofia é uma coisa assim. O Bruno Berli faz parte desses trovadores nordestinos de afeto antigo, assim, né? As canções dele têm um. É um pouco como é o Zé Manuel, assim, tem um patos velho. Eu acho lindo isso, porque é meio dicotômico, porque a persona social do Bruno é desse Ele é muito negro de jovem. jovem, negro de brinco de ouro na orelha, né? Como diz o Caetano. Só que a canção dele é antiquíssima. E, enfim, isso para dar dois E, exemplos de Cristóvão e ele Coala. ainda usa instrumental moderno, né? Referência mais eletrônica. É, Eu já até falei pra ele assim: o seu violão entrega o passado, mas todas as outras camadas. E ele até falou isso: por exemplo, meu próximo disco não vai ter violão, é só a coisa, a parte de. Então, tipo, ele vai camuflar mais ainda isso, vai ficar mais difícil de perceber. Eu ó, acho, né? algum dia eu vou falar com ele que o dia que ele lançar o disco de voz e violão, o planeta vai se ajoelhar, porque é tão lindo aquilo. Mas enfim, Quando vier o década dele, a gente vê isso. é isso. Tá aí, dois artistas para dar exemplos musicais, né? Já tinha falado do Fito Paz e da série. E de livro, você quer um cara que lê tanto? Ou não tá Cara, lendo muito? esse ano foi um ano que eu li muito pouco comparado aos anos que passados, assim, porque eu sempre li muito. Mas eu ganhei um livro de aniversário que eu estava doido para ler e daí minha namorada me deu de aniversário, assim, eu fiquei muito contente, que é O Despertar de Tudo, que é o livro do David Graeber com o Wayne Grove, né? O arqueólogo e o antropólogo. Antropólogo, sim. Esse livro, cara, assim, Eu tô ensaiando ler ele. Eu li o comecinho, como ele é deste tamanho, pra é, quem não tá vendo, é muito grande. Ele é tipo sei lá, umas quase 1000 páginas, né? é, é. É muito grande. Mas tem uma coisa desse livro que é o que eu ia dizer assim, que se as pessoas pegarem só o primeiro capítulo já terá valido, porque o primeiro capítulo é muito intrigante como ele posiciona através de. Bom, tem antropólogos que até questionam esse jeitão do David Graeber, assim, mas eu acho muito intrigante, muito revelador o fato de que ele apresenta ali
Seguinte questão: o iluminismo é uma reação dos colonizadores à crítica indígena, ou seja, é muito intrigante pensar que a gente sempre, por exemplo, né, na época do Bolsonaro, a gente falava muito disso, assim, do obscurantismo versus o iluminismo, como se o iluminismo representasse esse ideal de civilização europeia, quando, na verdade, tudo isso é uma resposta a um outro dado civilizacional que é ameríndio e é muito mais avançado e a gente perdeu de vista, né? E somos nós. Só que a gente se descolou disso. A gente que deu a resposta pros caras, né? Tanto que os caras meio que tipo, pô, essas ideias são boas, vamos trazer pra cá, enquanto a gente massacra eles lá, porque aqui a gente vai dar um jeito, né? Sim, é muito intrigante isso, cara. E no fundo, o livro, a grande questão do livro é responder a isso, assim, o que é a desigualdade? Já que a gente vive uma época de desigualdade. Só que todas as sociedades anteriores são muito distintas entre si. Então, se a gente for buscar uma igualdade, qual vai ser o paradigma que a gente vai instituir como paradigma de igualdade? Ou seja, esse livro tem que ler, nem que seja esse primeiro capítulo, que é muito incrível. E até essa noção de começo da história, né? Tipo, como você não tem a. Ele meio que tenta. Ele consegue imaginar o que tem antes, né? Então, É, tipo, já, começou aqui tal coisa. Não, já tinha antes, já sim, tinha. Basicamente, assim, tem sociedades que deram mais certo do que essa aí que teria dado mais certo que todas as outras. Então, tipo, sim, não é porque ela deu certo que ela é a melhor. Ela, por outras razões, ela sobressaiu, é. né? Esse fim de semana eu fiz uma prova e tem lá o. Caiu uma questão do Essa de Queiroz, Cidade e as Serras, e é esse trecho que ele fala: pô, esse meu amigo aqui, que ama tanto a cidade, essa cidade que tem estrada, cheio de cano onde passa cocô. Tipo assim, ele acaba com a cidade, né? O cara. E você fica pensando, pô, por que isso seria bom, né? Por que a cidade é tão melhor assim que a Serra, né? Isso é curioso, cara. Você falando isso, me lembrei. A Bia Ferreira estava em Portugal agora e ela deu uma entrevista para o Expresso, um Hum. jornal lá de Portugal, e aí ela fala disso, assim, ela usa o termo genocídio, invasão e tal. E Portugal está num momento muito ferido, né? Portugal não está conseguindo dar o passo seguinte, que é pedir desculpas, reconhecer o genocídio, tudo isso, né? E aí eu caí naquela bobagem de ler os comentários. Fui lá. Ixi, Aí o primeiro comentário era assim: ora pois. a gente já deu para eles a civilização, os gregos, o que mais eles querem? E aí, à luz da leitura do Despertar de Tudo, é muito interessante pensar assim como essa galera realmente acredita que tudo começou na Grécia e que esse é o paradigma, a episteme válida, assim, né? É isso que inaugura o planeta, o pensamento, o ser humano e tal. Né? E não foi o iluminismo que quase varreu Portugal do mapa? Porque o Napoleão depois veio arrebentando tudo, né? Pô, o rei teve que vir morar no Brasil, cara. Olha o que o iluminismo fez com vocês, cara. Pois é. Inclusive, a gente tem que contar isso para Adriana Calcanhoto, que é uma artista que eu respeito muitíssimo. Aprendi muito com ela. Mas ela ir para Coimbra e ficar dando aquelas aulas falando que a canção nasceu na Grécia, não tá legal. Puxa, não Não tá sabia disso legal. aí, não. Ela tem feito esse trabalho lá em Coimbra, que é um trabalho bonito, mas tá pecando Neste nesse ponto. quesito. É. É muito assunto, né? Nossa, A gente, muita quando coisa. encontra, né, Vinícius, só falta Não, a agora que eu olhei cerveja. no relógio, assim, 1 hora já, caralho. Uma hora já. Ô, César, pra gente não se alongar mais, tem mais. O que mais você quer dizer? Já não sei nem o que perguntar. Eu acho que o que eu quero dizer bom, naturalmente, pedir para Que sua. agora ficou muito polêmico, assim, não sei nem pra onde ir. Pois é. Não, mas tudo isso,
para arrematar primeiro essa questão da Adriana, assim, como eu disse, tenho respeito pela artista, mas acho que a gente está num momento, no mundo todo, quando a gente fala, por exemplo, de clima, né? A gente está num mundo em que é preciso rever, todos nós, a gente está precisando rever um monte de coisa. E essas coisas estão sendo apresentadas, tem a ver com interesse, tem a ver com o que você disse no início do podcast. Interesse tem a ver com escuta. Eu, É um desafio, né? Porque, por exemplo, o Despertar de Tudo, eu sinto que ele vai demorar muito ainda para bater, porque ele é complicado, né? É um livro muito grande, é um livro caro, é, é um livro que pouca gente tá falando, assim, relativamente, dentro do estrago que ele faz, né? Tem muita gente falando, assim, sei de sim. muita gente que tá lendo, assim, e eu sei que daqui, tipo, 5, 6 anos ele vai estar no papo de todo mundo. É Mas é isso, né? como. Livros são difíceis. Só pra Sim, jogar mais polêmica, por exemplo, um livro muito bom do Brasil atual é o do Silvio Almeida, Racismo Estrutural. sim. Ninguém leu esse livro. Pegaram o É. termo dele e destroçaram o termo. Então, tipo, livros são complexos, né? Livro é complexo, assim, em muitos sentidos, né? Essa discussão ela abre para muita coisa, o preço do livro. Eu lembro que tinha uma coisa, eu acho que até está voltando agora, essa política do governo Lula, que é um vale-livro, né? Você ganha junto do salário uma grana que você pode comprar um livro, e exclusivamente, acho que é livro e ingresso, né? Para teatro, cinema, Ah, se, música, se enfim. tiver voltando isso aí é bom. É Legal. maravilhoso. E é isso, também a gente está num país. Imagina o estrago que a Amazon faz em pequenas editoras. Tem tudo, a discussão é complexa. Mas, poxa, Vinícius, pensa só. Há 10 anos, cara, a gente não fazia ideia do que significava uma cosmologia indígena. A gente estava numa Sim, de sim. fazer uga-uga, sabe? Então, isso para falar desse aspecto indígena, para não falar de todas as questões. A gente não fazia ideia do que era Paul Preciado. Tudo bem, na altura era Beatriz, mas tem toda uma transformação que está se dando. Eu olho para a nossa época como uma época muito importante, que vai É o dar em alta. clássico, né? Como que é? Os piores tempos, os melhores tempos. Sim, eu acho isso. E, e acho, para fazer o laço, que ter a oportunidade de ter essa hora aqui de conversa e horas de escuta de programas como o seu são estimulantes e transformam. Por isso que eu sempre insisto em vir aqui, porque sei que o papo vai ser bom e me coloco assim numa prateleira de boas conversas. Pô, não, eu ia falar pra ano que vem eu te chamar. Tudo bem, talvez agora ano que vem, porque o ano já tá na finaleira. Sim, Mas tem que ser semestral, né? Pra ir atualizando e tal. Eu acho que vai ter que ser outro ritmo. vai. A gente sempre se promete, mas o bom é que a gente está conseguindo cumprir. Já, a volta já É, rolou. tá. Agora, né? Ainda estamos naquele formato assim, ó, um disco, uma conversa, né? Talvez a gente quebre Exatamente. isso. Se você demorar muito, eu te chamo antes. Então, fechou. Ô César, só para tem umas perguntas novas que surgiram, assim, acho que desde a vez que você veio, Ah, que são umas perguntas que eu tô meio bolando, assim, padrões, assim. Tem uma que eu tô quase desistindo dela porque ela tá sendo muito difícil para as pessoas. Mas eu acho que talvez você que responda na lata. Porque tem gente que responde na lata, tem gente que fica meio, putz, não sei o que falar. Que é assim. Se a gente pegar uma obra de arte, qualquer, e aí também vai do seu conceito de arte. Tem gente que acha que picho é arte, tem gente que não acha que picho que não é arte. Enfim. sim. Então você pode ser bem abrangente ou pode ser menor. Vai do teu gosto. Ou do teu conceito. Uma obra de arte que se eu pegasse, você pegasse, mostrasse pra gente e falasse, ó, isso aqui é César Lacerda. Você consegue pensar numa? Se tiver muito difícil ela filosoficamente pra você, pode ser uma do seu gosto, assim, a que mais te representa, né? Tô fazendo a mesma pergunta, mas assim, tipo, você pode pôr nessa prisma do gosto, na prisma. Não, esse cara me decifrou. Isso aqui é. Sabe? Sim. É com você. O estrago é seu agora. Olha, a sua pergunta me levou a pensar numa coisa que é a seguinte: existe como aqui em São Paulo agora existe, né, a Bienal
lá em Kassel, na Alemanha, tem um negócio que chama Documenta, que talvez seja o evento mais importante de artes plásticas do planeta. E aí, essa última edição agora, eles convidaram uma curadoria das Filipinas, e eles mudaram tudo, fizeram uma horta orgânica, enfim, radicalizaram o conceito de obra de arte. Quando você entrava assim, na Documenta, tinha um negócio que era assim, mais ou menos assim, artesanato é o nome que o colonizador dá para a nossa obra de arte. E aí, te respondendo sem te responder, eu acho que o que eu faço é muito parecido com a ideia de artesanato. Então, talvez uma obra de arte que signifique algo do que eu faço tenha a ver com aquele barro lá de onde eu venho, lá de Diamantina, do Vale de Jequitinhonha, aquelas cestas, aqueles filtros, aquelas imagens um tanto maravilhosas e um tanto disformes, por assim dizer. Então, acho que é isso. Pô, adorei. Excelente resposta. Pra gente ficar pensando, hein? Te pedir uma exposição, você vai trazer coisas que a gente vai falar, pô, mas isso é exposição? Cara. Claro. É lógico. E aí outra pergunta, César, é que assim, cada vez mais acho que o Telefonemas tenta se entender como uma comunidade possível. Que é muito, acho que é até muito difícil de construir, porque a gente está tão individual, né? Uhum. E eu até fazia essa brincadeira no passado, não precisa escutar a gente, mas tem que dar esse valor, pô, estamos construindo uma comunidade, as Sim. pessoas que a gente recorta aqui para vir aqui, quem elas são, o que elas estão fazendo, o que isso conta. Enfim, nessa criação de comunidade eu achei muito importante receber dicas de pessoas para a gente trazer. Quem você recomenda para o Telefonemas? Então, fica essa pergunta. Recomende uma pessoa para a gente prestar atenção, para eventualmente eu trazer aqui, mas para todo mundo que está ouvindo essa conversa, passar a prestar atenção, seguir lá no Instagram que seja, mas ficar atenta. Então é isso, recomende uma pessoa para a gente. Eu acho que você nunca trouxe aqui o Luiz Gabriel Lopes, né? Que na verdade já foi LG Lopes e atualmente é Luizga. Ele mora em Portugal atualmente, está meio lá e cá, lá e lô, como dizem os pernambucanos. É uma figura que a gente começou, de certo modo, juntos. Ele começou um pouco antes de mim. Tem uma trajetória super bonita, assim, super potente e lançamentos muito distintos. Para você ter ideia, ele é o cara que estava junto com a Marina Sena lá no Rosa Neon, mas, ao mesmo tempo, ele é o cara que está produzindo agora um disco dos Uniquim, que é uma comunidade indígena super incrível e interessante, musicalmente radical, ele chama de rock indígena. E, bom, esse é o Luizga LG. Então, acho que vocês Boa vão dica. curtir conhecer. Não estava ligado. Vou procurar. Muito bom. Demais. Pô, César, antes da gente encerrar, só queria convidar todo mundo para que curtiu esse papo pensar em apoiar o Telefonema, seja compartilhando, dando like, né? Cada rede tem seu jeitinho. No Spotify são as 5 estrelas. No YouTube é o like e o comentário. Então se manifestem onde estiverem ouvindo a gente. Se for criticar, é no privado, tá? É telefonemaspodcast.gmail.com. Escreve lá, reclama lá. Mas lá também é a nossa chave Pix, então pode pensar em colaborar no seu Pix aí, telefonemaspodcast.gmail.com. Tem um QR Code na tela para quem é de YouTube, tem na descrição para quem está vendo nas plataformas de áudio. Outra forma de ajudar a gente é pelo Apoia-se, apoia.se/telefonemas, que aí você fica ali com um apoio mais fixo, mas também de valor simbólico. Com R$ 5 você já ajuda a gente todo mês a ficar no ar e trazer pessoas tão interessantes quanto o César para ficarem aqui 1 hora conversando numa boa, prestando atenção. Já estamos cheios de livro para ler, disco para ouvir, série para ver. E essa maravilha que é o Década Descasso, que repassa a carreira do César, mas também aponta para o futuro, né? Como ele bem contou aqui para gente. César, sempre muito bom conversar com você. Ficaria aqui 2 horas para o bem do editor, quem sou eu mesmo. Vou limitar aqui em 1 hora e 10, que já está muito bom. Vai dar trabalho para editar. Porra, imagina. E aí a Cara, pergunta que eu sempre faço:
Curtiu o papo? O que que faltou? Pô, faltou nada, cara. É sempre uma delícia vir aqui, contar com a sua generosidade e a generosidade do seu público. Então, obrigado. Até a próxima, seja daqui 6 meses, seja daqui 1 ano, mas até a próxima. Você falou de onde hoje, César? Que Eu tô lugar aqui do mundo? dentro de Acho que é casa. Mas é que cidade? Eu tô em São Paulo. Da última vez a gente se falou, eu tava em Diamantina, né? Tava em Diamantina. Tinha até aquele cenário bem Diamantina, parede, né? Pois é, agora eu tô aqui dentro do meu escritório, estúdio, sei lá que lugar é esse aqui. Aí tem. Também dá para ver o cenário bem paulistano, assim. É, eu tô vendo o ar-condicionado aí, tá trabalhando o ar. Infelizmente, eu tô contribuindo para o fim do mundo. Ó, tô só no ventilador aqui, hein? Já tô suando já. É, na hora que eu desligar Mas é aqui vai isso, ser gente. forte. Brigadão, César. Obrigado a você, querido. Até breve. Até Até. já. Telefonemas volta em breve, turma. Acompanhem. Até o próximo episódio. Beijão.